Finalmente chegamos ao grupo dos sais, né? Trabalhamos os ácidos, as bases, os óxidos, e aí eu deixei os sais por último, devido a gente tá trabalhando a nomenclatura desses sais de acordo com os ácidos e as bases, né? Que vão estar dependendo aí desses ânions e cátions provenientes dos ácidos, ok? Da base. Quem são os sais? Os sais serão compostos inorgânicos, né? Formados a partir da ligação iônica entre o metal e o não metal. E eles são encontrados na natureza, geralmente no estado sólido ou dissolvidos na água. Os sais eles podem ser ainda obtidos por meio das reações de neutralização entre uma base e um ácido. Então, se eu tiver um ácido e uma base, eu vou ter, colocando os dois em contato, claro, né, uma reação de neutralização. Eu vou ter uma reação de neutralização, onde vai haver a formação de um sal e a formação de água. Esse meu sal, ele pode também ser classificado como um sal ácido ou um sal básico. A propriedade dele é que não seja, que não tem características ácidas nem básicas, tá? O sal ele é neutro. Porém, dependendo do cátion e da base do ácido ou do óxido, né? Do cátion ou do ânion que ele vier, né, proveniente do ácido da base. Então, se eu tiver um sal, por exemplo, que é de uma base forte, então ele vai ser um sal básico. Se eu tiver um sal que ele vier de um ácido que é forte, ele vai ser um sal ácido. Se eu tiver um sal que ele tem um cátion de uma base forte, né, um cátion de um ácido forte e um ânion de uma base forte, então o meu sal ele vai ser neutro. Daí eu vou ter o meu sal classificado de acordo com o cátion ou ânion da origem dele, certo? Mas de qualquer sorte, tenham em mente isso, que o sal ele pode vir também da neutralização da reação de um ácido com uma base, por enquanto. Um sal, ele pode estar reagindo, por exemplo, com outro sal, e dependendo dos ânions e cátions presentes nos dois sais, eu posso ter a formação de dois sal diferentes ou não, tá? Então, o sal, ele reage com sal, o sal, ele reage com base, o sal reage com ácido e o sal reage com água. Tudo vai depender do cátion que vai estar presente e do ânion que vai estar presente tanto na base quanto no sal, tanto no ácido quanto no sal, tá? Então, o que for mais reativo, eles vão estar se ligando e formando novos compostos, certo? Então, por exemplo, se um sal ele reagir com um ácido, o que ele vai formar? Outro sal e outro ácido. O que vai haver? Uma troca dos cátions, só isso, tá? Mas se for conveniente, se o cátion ele for mais reativo com o meu sal, certo? Então, essa são as reações de sal com outras substâncias. E aí a gente tem, eu falei que o sal ele pode ser formado a partir da neutralização do ácido com a base. Essa neutralização ela pode ocorrer de forma total ou de forma parcial. Quando é que eu vou ter a neutralização total? Quando todos os meus íons hidrogênio do ácido reagem totalmente, né? São neutralizados totalmente por todos os ânions do hidróxido. E aí eu vou ter a formação de um sal e de água, onde aqui eu não vou ter
nem vestígios da base nem do ácido, tá? Eu tô falando em termos de íons hidroxônio e de íons de hidrogênio e de íons hidroxila da base, certo? Para neutralização parcial, nesse caso, eu vou ter vestígios ou de íons de hidroxônio ou de íons hidroxilas. Ou seja, nem todos os átomos de hidrogênio eles vão ser ionizados. Ou nem todas as hidroxilas da base elas serão ionizadas. Nesse caso aqui, eu trouxe a reação do hidróxido de cálcio com ácido nítrico, né, o de hidróxido de cálcio com ácido nítrico, e a gente observa que a hidroxila da base ela não foi totalmente ionizada, neutralizada, sobrou aqui um OH, tá, no meu sal. Então, nesse caso, eu tenho a neutralização parcial e a obtenção de um sal com o íon hidroxila aí, certo? Com o ânion. Quais são as classificações, então, que eu tenho para o meu sal? Fora a que eu já comentei logo no início. Eu vou ter um sal normal. Quando é que eu tenho um sal normal? Quando ele possui apenas um único cátion e um único ânion proveniente da neutralização total. Então, eu não vou ter nem vestígios do íon hidrônio nem do íon hidroxila da base, certo? Então, veja aqui, um único cátion e um único ânion, certo? O K+ é proveniente da base e o Cl- é proveniente do ácido. E aí, os dois se unem e formam KCl, que é o cloreto de potássio. Hidrogênio sais. É quando eu vou ter no meu sal um íon de hidrogênio que não foi ionizado, tá? Então, eu vou ter aqui um sal que ele sofreu uma neutralização parcial e que sobrou um restígio aqui do meu ácido, que é o íon hidroxônio. Então, vejam aqui, ó, carbonato de sódio. Sobrou aqui o hidrogêniozinho, então esse é um hidrogênio sais, ele vai possuir o hidrogênio na sua forma. O hidroxais, ele vai ser o íon em que não houve a neutralização parcial da base. Então, vocês observam aqui, ó, que eu vou ter o íon hidróxido da minha base. E os sais duplos ou mistos, eles vão apresentar dois tipos de cátion ou dois tipos de ânion. No caso aqui, eu vou ter o cátion K, potássio, e o sódio, tá? Ele não tem vestígios de sal, desculpa, de ácido nem da base, tá? Ele vai ter aqui dois metais, ou pode ter também dois não metais, tá? Então, vai ter ou dois cátions ou dois ânions. E aí eu vou ter um sal que é classificado como misto. Vamos a característica referente à solubilidade. Um sal, ele não é classificado em referente à solubilidade como ácido ou base, não existe um grau de ionização, tá? Os sais, eles são classificados de acordo com a quantidade que é dissolvido numa certa quantidade de água, 100 gramas de água, é estabelecido a uma temperatura determinada, geralmente 25 graus, tá? Então, a solubilidade do sal é dada a partir do seu kPS, ou seja, é o quanto de um sal pode ser dissolvido em 100 gramas de água a uma determinada temperatura. Então, quer dizer que se eu aumentar a temperatura, eu posso estar dissolvendo mais sal. Então, eu não vou dizer que o meu sal é insolúvel, porque se eu aumento a temperatura, eu dissolvo mais. Então, é por isso que o sal ele não é classificado como de acordo com o grau de ionização. Então, ele pode ser solúvel, pouco solúvel ou insolúvel, a depender
da temperatura do KPS dela, ou seja, vai depender da temperatura que eu estou dissolvendo ali o meu sal e o quanto de sal eu posso estar dissolvendo naquela temperatura. Então, é uma tabela, são tabeladas, tá? Existe uma tabela de KPS para os sais, determinando quanto de cada sal é dissolvido em 100 gramas de água em determinada temperatura. E aí eu vou poder estar classificando se meu sal se é solúvel em relação a outro sal. Ele é mais solúvel porque naquela temperatura, em 100 gramas de água, eu consegui dissolver mais cloreto de sódio, tá? Por exemplo. E aí, os sais de amônia e os alcalinos, eles são solúveis, são classificados como solúveis em água. Esses, não tem o acento aqui, acabou de colocar agora, tá? Então, eles são classificados como solúveis por quê? Porque a qualquer temperatura eu vou ter uma solubilidade boa desse sal, certo? Tanto os sais de amônia quanto os sais alcalinos, formados pelos da família 1A, de potássio, de sódio, tá? Então, a gente vai ter sais que são solúveis, porque eles se dissolvem bem à temperatura ambiente. E aí, a gente agora vai trabalhar os nomes dos sais. Os nomes dos sais, vocês vão ter que estar relembrando o ânion, tá? Do ácido, o ânion proveniente dele. Então, por exemplo, se o meu ácido ele tinha um nome hídrico, por exemplo, ácido clorídrico, então o meu ânion ele vai receber o nome eto quando ele se tornar um sal. Então, o meu sal não era, vamos colocar aqui para o NaCl, ele é proveniente do HCl, certo? Ácido clorídrico. Quando ele reage e forma o sal, quando eu tenho ele na forma de sal, o cloreto na forma de o cloro na forma de sal, então ele vai receber o nome eto. O ânion ele recebe a finalização eto, e aí eu vou ter cloreto e sódio. Então o nome do cátion ele segue o mesmo, não muda o nome, é sódio, é potássio, é magnésio, tá? Ele vai seguir o nome do elemento. Já o ânion não, o ânion eu preciso estar alterando de acordo com o ácido de qual ele é proveniente, certo? Então, cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, por exemplo, se eu tivesse a magnésia, tá? Então, daí a nomenclatura vai seguir essa regra aí. Eita, peraí, deixa eu voltar. Então, se por acaso o meu ácido ele terminou com oso, se o meu ânion ele vier de um ácido que termina com oso, por exemplo, ácido sulfuroso, tá? Se ele terminou com oso, então ele vai ficar um ito. Aqui, ó, ácido. Esse aqui veio do ácido sulfuroso. Digamos que esse viesse do sulfuroso, que seria o SO3, se eu não me engano, então ele ficaria sulfito. Mas ele veio do ico, ácido sulfúrico. O SO4 veio do ácido sulfúrico. Então ele ficou sulfato, a terminação fica ato, certo? E se por acaso vier do oso, por exemplo, ácido nitroso, então ele vai ficar ito. Olha aqui, o AlNO3, o NO3 ele veio do ácido nitroso. O NO3 ele veio do ácido nitroso, então ele tinha terminação oso. E aí aqui no sal ele vai ficar nitrito de alumínio. O cátion ele permanece com o mesmo nome, isso é uma maravilha. Se a gente tivesse que decorar, né, que é aprender os dois nomes, então seria mais chato. Sulfato de magnésia. Por que sulfato? Porque ele veio do ácido sulfúrico, ico, tá? Então, como veio do ico, ácido sulfúrico, então a terminação do ânion vai ficar ato, e aí eu vou mudar para sulfato de magnésia. Como eu já falei, o ideal é que vocês vão conhecendo, né, aos poucos, vão se familiarizando, vão vendo
os sais e vão aprendendo os nomes deles, porque pela regra realmente é mais cansativo você ficar decorando a regra e voltar e calcular número de oxidação para poder estar lembrando, certo? Mas as terminações são essas, e aí vocês tentem trabalhar essas nomenclaturas para poder irem aí aprendendo. E ainda tem os sais especiais, né, que são os hidrogênios sais, os hidroxissais e os sais duplos. Como é que fica o nome dessas coisas, né? Desses sais? Vocês vão ter que indicar a quantidade de H mais o nome do cátion. Por exemplo, NaHCO3. Como é que fica o nome desse sal aqui? A gente vai lembrar que aqui é um carbonato, que é do ácido carbônico. Então, terminação ico fica ato. Como sobrou um hidrogênio, então vocês vão ter que dizer, ó, monohidrogênio carbonato de sódio, que é o cátion aqui na frente, certo? Para os hidroxissais, aí se eu tivesse 2 hidrogênios, eu ia ter que dizer dihidrogênio carbonato de, e aí dizia o nome do cátion, certo? Para os hidroxissais, eu também vou ter que dizer a quantidade de hidrogênio, de OH-, a quantidade do hidroxila e o ânion, certo? Então, aqui é eto, que veio do ácido clorídrico, então o nome vai ficar eto, cloreto. Para mim isso já é natural ver o cloro e dizer que já é cloreto, Cl2, tá? Mas normalmente a gente teria que estar lá olhando a tabelinha ou calculando o número de inox. Naquela tabela anterior que a gente mostrou lá dos ácidos, certo? Então, como é que seria aqui? Hidroxicloreto de bismuto. O de bismuto é fácil, porque é só dizer, ver quem é o elemento da frente. Mas hidrox por causa do íon hidroxila aqui. Cloreto por causa do ânion aqui do cloro, que veio do ácido clorídrico. E de bismuto por causa do cátion bismuto. E se o sal for duplo, gente, o que é que se faz? Vai ter que falar o nome dos 2 cátions ou dos 2 ânions, tá? Então, olha pra cá. Aqui eu vou ter um cátion e 2 ânions. Então, daí eu vou ter que falar cloreto, brometo de cálcio. Então, eu vou falar do mais eletronegativo para o menos eletronegativo. Cloreto, que é o mais eletronegativo. Brometo, né, que é o intermediário. De cálcio, que é o cátion, certo? Aqui eu vou ter dois cátions, tá? Então, eu vou ter o ânion, que é o sulfato, que vem do ácido sulfúrico. E aí eu vou ter, então, sulfato de quem? De sódio e potássio, tá? Então, vai na ordem aqui, ó. Também entrando pela eletronegatividade, do menos eletronegativo para o mais. Quer dizer, os cátions eles não são eletronegativos, tá? São mais eletropositivos. Então, a gente vai estar falando na ordem de eletropositividade. E aí vai ser de fora para dentro, né? Vocês olharem primeiro, eu citei o cálcio para depois, o sódio para depois citar o potássio, tá? Então, olha aqui, primeiro o sódio, depois o potássio. Aqui eu citei primeiro quem? O cloro, depois o bromo. Então, se vocês olharem, vai ser de fora para dentro a sequência de citar, porque vai ser pela ordem de eletropositividade ou de eletronegatividade, ok? E é isso, gente. Então, por aqui ficamos com os sais. Deem uma estudada nesses nomes e boa sorte aí nos estudos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, né, por meio das plataformas ou do WhatsApp lá que eu vou poder estar respondendo, certo? Cheire um queijo.